Você pode dar uma viradinha assim para eu olhar? Tá bem, tá? Meus óculos estão limpos? Estão. As mãos aparecem, não? É uma pena. Bom, doutor Roberto, como eu tinha falado, então vou resumir a pergunta, né? Por que reorganizar um partido naquele momento, não criar um novo partido de esquerda? Por que reorganizar o PSB? A luta contra a ditadura nos levou a todos, os socialistas, os comunistas, os trabalhistas, os democratas e progressistas em termos geral, levou todas essas forças a se unificarem numa frente. Tanto uma frente legal, como foi o MDB, depois PMDB, como em outras frentes da luta, por exemplo, da luta armada. Cessada a ditadura, derrubado o regime militar, não tinha mais sentido essa frente. A frente tinha perdido o sentido histórico. Cabia agora, então, às diversas forças políticas, aos diversos segmentos ideológicos e doutrinários, procurarem seus caminhos próprios. Em 1965, os partidos foram caçados pelo ato institucional e tiveram que migrar, uns para a clandestinidade, outros para a atuação dentro dos partidos consentidos. Agora vinha a reorganização partidária. E nós sempre entendemos que o Brasil tinha o direito de ter um partido socialista. Então procuramos esses segmentos, os que resistiam à ditadura, lutando pela redemocratização, mas os que também queriam, além da redemocratização, a construção de uma sociedade solidária, de uma sociedade com igualdade, de uma sociedade com fraternidade, com liberdade e sem luta de classe. Nossa primeira iniciativa foi a criação de um partido socialista. Assim mesmo, um partido socialista, que seria o PS brasileiro. Nós enfrentávamos um problema de ordem jurídica, que foi a existência já de um pedido de registro de um partido com esse título. Nós, então, tentamos a sigla Partido Socialista Brasileiro. Nós também enfrentávamos um problema de ordem jurídica, que era a antecedência de um pedido de um grupo de pessoas, nem políticos, pessoas que já haviam requerido no TSE o pedido de registro de um partido com esse título. Foi então que, mexendo na legislação, então, ainda a lei autoritária, a lei da ditadura, a lei orgânica dos partidos, nós descobrimos a figura da reorganização partidária. Então, procurávamos essa porta e entramos com pedido de não de organização do PSB, mas de reorganização do antigo Partido Socialista Brasileiro, oriundo da esquerda democrática. Isso nos dava antecedência sobre todos os pedidos anteriores. E procuramos, então, os antigos, os remanescentes, fundadores da esquerda democrática e do Partido Socialista. Aí tivemos o apoio de todos eles, de Evandro Luiz e Silva, do Joel Silveira, do Rubem Braga e no Ceará do Jada de Carvalho. Eles assinaram como fundadores o pedido de reorganização. Isso nos deu a possibilidade da organização partidária e encontramos no Rio de Janeiro essa figura notável de Antônio Aires, velho militante da democracia, antigo militante, permanente militante da esquerda brasileira, que assumiu a presidência da comissão organizadora. E Jamil Haddad, que vinha do antigo Partido Socialista Brasileiro, do antigo estado da Guanabara, assumiu a secretaria-geral da primeira comissão
organizadora. Este foi o ponto de partida para que nós chegássemos ao que chegamos hoje. Deixa eu ver uma coisa que eu tenho curiosidade, que eu acho que pode, de repente, como é que foi a receptividade dessas figuras que fundaram, né, que participaram da fundação da esquerda democrática, que virou o Partido Socialista Brasileiro? Como é que essas pessoas, como o Rubem Braga, o João Silveira, o Jader de Carvalho, como é que eles receberam? Receberam essas figuras procuradas, essas figuras, os fundadores da antiga esquerda democrática e do Partido Socialista Brasileiro, tinham o mesmo sentimento nosso, que nós tínhamos o direito de reorganizarmos. Nós tínhamos o direito de ter um partido socialista, e a oportunidade de ter esse partido era a reorganização do PSB. Então, todas as pessoas procuradas acederam com a maior alegria, com o maior entusiasmo, e nos ajudaram nessa fase de luta burocrática terrível, dificílimo, de organização, de assinatura de documentos, de juntar gente, de fazer comissões organizadoras, comissões estaduais, comissões municipais. Essas pessoas foram muito dedicadas. No Rio de Janeiro, onde se instalou a Comissão Organizadora Nacional, nós nos reuníamos no escritório de Evandro Luiz e Silva. Depois, o Evaristo de Moraes Filho nos cedeu um anexo do escritório dele. Foi assim que começou. Nós nos reunindo às tardes no escritório do Evandro, no escritório do Evaristo, reunindo a comissão, e a partir daí começamos a organizar estado por estado. E também a participação de figuras como o Dr. Jânio Haddad e o Antônio Aires, eles vieram e não só participaram dessa refundação do partido, a reorganização do partido, como foram figuras fundamentais para a consolidação pública do partido, ocupando ministérios e outras figuras que foram, mas eles especificamente, que faziam parte do antigo partido, né, quando na primeira fase do partido, foram não só contribuíram para a reorganização, como também foram fundamentais. Sem Antônio Aires e sem Jânio Haddad, nós não teríamos reorganizado o Partido Socialista. E se o tivéssemos reorganizado, ele não teria chegado ao ponto que chegou hoje. Ele não seria esse grande partido que é hoje. Antônio Aires, de saída, se dispôs não apenas porque a gente pensa que o Antônio Aires, há uma figura, em torno dele, uma visão de um intelectual, como ele é era um grande intelectual, uma das mais possantes culturas que esse país já teve, se tinha a visão clássica do intelectual, quase alienado, que vive por seus livros. Não. Antônio Aires era um homem integrado com a realidade, e em conflito com ela, e permanentemente procurando modificar essa realidade. Era um homem de esquerda, um socialista profundo, e que fazia política em todos os momentos da sua atividade. Ele era político quando fazia literatura, era político quando trabalhava em filologia. E ele assumiu esse trabalho, crente que estava dando, como realmente estava dando, uma grande contribuição ao país. Ele foi a força aglutinadora. E um homem de um desprendimento muito grande. Numa determinada fase, houve um conflito dentro do nosso partido. De um lado, os que estavam lutando para a criação de um partido socialista, um partido autônomo, um partido de esquerda, um partido sem vinculação com o governo federal, então era o governo Sarney, um partido comprometido com as lutas sociais, e havia um outro segmento, também muito poderoso, muito forte, que queria do PSB apenas uma segunda sigla de apoio ao PMDB. Era uma espécie de um valha-couto
onde dissidentes do PMDB se acolheriam por momentos. Era para resolver problemas de luta interna do PMDB. O Wise e o Jamil foram notáveis na resistência a isto. E o Wise, depois de tudo que fez na vida, nós tivemos que fazer uma intervenção na Regional do Rio de Janeiro. O Antônio Wise assumiu a presidência da Regional do Rio de Janeiro, pegou o carrinho dele, ele tinha um Passat, e todo fim de semana, eu, ele, Jaime Cardoso, ele guiando o carrinho dele, rodávamos o interior desse estado, reorganizando as municipais. Esta figura, quer dizer, o grande tradutor de Ulisses, o organizador da enciclopédia Mirador, o grande nome da delegação brasileira na conferência da ONU, ficava os fins de semana conosco, viajando município por município, organizando o partido, fazendo palestras, discutindo com os militantes e depois de tomar um bom e gostoso chopp. Se não fosse Jamil Haddad, nós não teríamos conseguido o registro definitivo do partido. Jamil assume o Senado em 86 e transforma o seu mandato como projeto de seu mandato a organização do partido. Foi uma dedicação exemplar. Eu não conheço precedente de entrega, de doação, todos os recursos materiais do seu mandato e a sua atuação parlamentar, prejudicando a sua sobrevivência eleitoral no Rio de Janeiro. Ele nunca se preocupou com reeleição ou eleição para o que quer que fosse. O marco, o projeto era reorganizar o partido. Fui trabalhar com ele. Nessa ocasião, ele assumia a presidência do partido e eu a secretaria-geral. E, com a sua ajuda, nós conseguimos, num curto espaço de tempo, o registro definitivo do PSB, no que pouca gente dentro e fora do nosso partido acreditava. Agora não sei se é pessoal, mas uma coisa mais Pode fazer tudo. Dessa relação. Como é que eram aqueles dias, assim? Como é que, por exemplo, uma figura como o Dr. Wise acreditava que seria esse partido, né? Como é que uma figura... O Dr. Haddad, hoje a gente tem condição de saber dele, né? Mas como é que eram aqueles dias, assim? O que se acreditava que era... Acreditava que era possível que se vislumbrava que o partido hoje, 22 anos depois daquele momento, teria essa projeção que tem hoje? Seria um partido referência, como uma esquerda de vanguarda, que traz projetos de eficiência e relevância para o país? Então, como é que eram aqueles dias? Assim? Como é que se sonhava esse partido? Olha, o Antônio Wise e eu somos de extração marxista. O Jamil Haddad não tem formação marxista, mas ele vem da visão humanista, da qual partido também. O socialismo, para nós, é um humanismo. Então, este encontro possibilitou a dedicação. Nós tínhamos a crença do processo histórico. Nós temos. Jamil tem, eu tenho e o Antônio Wise tinha. Nós estávamos interferindo no processo histórico. E a nossa leitura da história brasileira e da vida política brasileira nos dizia que existiam condições objetivas favoráveis à construção de um partido socialista. Discutia-se muito esta questão. Os comunistas, principalmente os comunistas do Partidão, combatiam o nosso projeto, porque achavam que ainda não era a hora dos partidos ideológicos, e nós afirmamos que era a hora dos partidos ideológicos. Eles temiam um retorno da ditadura, que nós nunca tememos,
Porque, imagine, eles pensavam, nos diziam, que poderia ser entendido pelos militares como uma provocação à existência de um partido socialista. Então, isso era renúncia revolucionária, era renúncia à luta. Nós entendíamos, e a história provou que estávamos certos, que este era o momento da reorganização de socialistas e que nós tínhamos condições objetivas de lutar pelo socialismo. Isso levou à segunda discussão dentro do partido, porque havia setores que não levavam a sério o socialismo na sigla. Pensavam que isso fosse uma forma de atrair. Não. Nós entendíamos que a proposta socialista era a proposta presente para o processo histórico brasileiro. Isso estava claro no entendimento de Wise, de Jamil, de mim e dos que vieram depois. Nós realizamos, já em 86, 87, um grande congresso, imagine, aqui em Brasília, né, garantido pelo gabinete do Jamil, em que o partido se definiu. Foi aí o rompimento dos socialistas, de fato, com a ala social-democrata que ainda existia no partido, que é a ala colaboracionista, a área que não acreditava no processo revolucionário. Os socialistas venceram e então foi possível consolidar o processo de formação do partido e de sua reorganização em novas bases. Como nós éramos PSB, e continuidade da esquerda democrática e do PSB de João Mangabeira, nós carregávamos um estigma, que nós éramos pura e simplesmente um partido de quadros, um partido de intelectuais. O esforço, a partir daí, a partir do Congresso de Brasília, foi construir um partido de massas. Enfim, entrarmos nas organizações sociais, entrarmos no movimento sindical, entrarmos no movimento estudantil. Com dificuldades, porque o movimento sindical vinha da tradição, de um lado, o pereguismo do antigo PTB, de outro, o antigo Partido Comunista, e agora, na redemocratização, a influência predominante do PT e do PCdoB. Nós sabíamos dessas dificuldades e, com a consciência dela, passamos a reorganizar e dando prioridade às organizações municipais do partido. Você falou do primeiro Congresso Nacional que aconteceu em 87. Isso aconteceu durante o governo Sarney, durante o processo da Constituição. Vamos falar um pouco mais, né, desse processo de organizar esse congresso, né, dessa mobilização. Olha, cada momento da vida do partido era um momento de definição. Era um momento rico, porque nós nos definíamos a cada momento, a cada dia, porque tinha um fato político novo. E na medida em que nós nos definíamos em face desse fato novo, nós definíamos que partido nós queríamos e que partido estávamos fazendo. Por exemplo, no governo Sarney, nós fomos dos primeiros a entrar na oposição ao governo Sarney. Isso provocou dissensões internas. Era um processo de purificação. Nós denunciávamos o plano Sarney, denunciávamos o plano Verão. E nós denunciávamos o início da privatização e começámos a organizar o partido como um partido de oposição ao governo Sarney. Isso foi um momento importantíssimo de definição partidária. Depois, nós tivemos o segundo momento, que foi a campanha de 1989. Antes de qualquer segmento, nós levantávamos, neste Congresso de 86, a bandeira da construção de uma frente Brasil Popular, reunindo os partidos de esquerda para a disputa da presidência. Daí, nós já em 88 estávamos apoiando a candidatura de Lula à presidência da República, quando segmentos remanescentes da social-democracia,
advogavam o apoio, ora o apoio ao Covas, ora a abstenção, ora apoio a Roberto Freire, etc. Nós integramos a campanha, integramos o comando da campanha de Lula e temos um orgulho danado de havermos participado daquela campanha. Uma campanha sem igual. Eu acho que ela não teve precedentes na história republicana recente. De 46 para cá, ela não tem precedentes e, lamentavelmente, não teve nenhuma repetição. Realmente, a história não se repete. Foi um grande movimento popular, a emergência do povo, a emergência do nacional, a emergência das grandes massas que nos levaram ao segundo turno e quase à presidência da República. O fim desta campanha marca o início de uma segunda fase da vida do partido. Essa segunda fase é a sua vocação em defesa dos excluídos e a sua aproximação dos mais pobres, dos mais desatendidos, das grandes massas, enfim. Isso se dá com o ingresso, em início de 90, do então governador Miguel Arraes no PSB. Ele já, no meio da campanha de 89, ele havia descendido da condução que o PMDB estava dando à candidatura Ulisses, lançou um manifesto. Eu estava numa reunião em Alagoas, no processo de organização do partido naquele estado, quando o companheiro que presidia o partido em Pernambuco me telefona e me manda a carta do governador Arraes a Ulisses. Não me lembro o título da carta. Eu imediatamente me desloquei a Recife. Esse companheiro conseguiu uma audiência com o governador e nós passamos, estava comigo também o então vereador Ronaldo Lessa, passamos a tarde conversando com o presidente, com o governador Miguel Arraes. Então, ficou claro para mim a ampla confluência de projetos, de ideias e de leitura do Brasil. Prosseguimos em diversos momentos a ter esses entendimentos. O presidente Jânio Haddad ficou, desde o primeiro momento, totalmente favorável e, ao final do famoso comício da Candelária, no Rio de Janeiro, que encerrou de forma, eu diria, apoteótica a campanha de 89, eu e Jânio Haddad fomos para Recife e de manhã formalizamos o convite e anunciamos que o governador Miguel Arraes havia aceito o ingresso em nosso partido. A partir deste momento, começa uma segunda fase do nosso partido. Eu diria, arriscando correndo o risco de fazer afirmações esquemáticas, que na fase histórica da reorganização nós tivemos os seguintes períodos. Primeiro período Uai-Jânio Haddad, que foi o período da recuperação partidária, da reorganização e da afirmação socialista. Tem um segundo período, que é o período que eu chamaria o período presidido como presidente do partido, presidido administrativamente, mas presidido também como liderança, presidido também como afirmação, presidido também como orientação, que é o período Miguel Arraes. Quando o partido faz a sua grande opção pelos excluídos. E isso possibilita que a gente comece a sair daquela visão estreita de um partido de intelectuais, de um partido de quadros, para um partido de massas.
Nós não somos ainda, mas o projeto, a partir de Arraes, se tornou possível. Ingressamos agora no terceiro período, que é a consolidação do PSB como partido de massas e, principalmente, como um partido que tem projeto de poder. Esse projeto de poder começou a ser construído em 2002, ainda com Arraes, e agora consolidado com a administração e a presidência do Eduardo. O PSB diz à sociedade que almeja o poder para nele realizar, ainda no regime capitalista, ainda sob as condições do regime burguês, as reformas possíveis, as reformas que os socialistas apontam para enfrentar a violência, a desigualdade, a exclusão e a concentração de renda. É o projeto de desenvolvimento. Então, nós, depois da meta da reorganização, a meta de defesa dos excluídos, agora a defesa do desenvolvimento econômico, mas um desenvolvimento qualificado, é um desenvolvimento que traga consigo a redistribuição de renda. Ou, não diria redistribuição, porque ela nunca foi distribuída, mas que traga consigo a distribuição de renda e enfrente as desigualdades, não apenas as desigualdades sociais, mas as desigualdades regionais que estão ameaçando a sobrevivência da federação. Doutor Roberto, eu vou pedir para o senhor voltar só num momento que foi fundamental a participação do PSB na formulação da Constituição. Foram mais de uma centena de projetos colocados, discutidos, e que a atuação do PSB foi fundamental para que a gente tivesse hoje essa Constituição, a melhor Constituição que a gente já teve na história brasileira. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco desse projeto, desse processo da Constituinte e da atuação do PSB. Logo após a posse de Jamil Haddad no Senado, nós começamos, e a partir do seu mandato, da sua atuação e do exemplo que ele dava ao Senado e ao Congresso, nós passamos a receber adesões, passamos a trabalhar a construção do PSB no Parlamento. Passamos a ter adesões parlamentares, começavam a ingressar no PSB e conseguimos constituir uma pequena base parlamentar. Vem, então, a luta pela Constituinte. Nós defendíamos uma Constituinte ampla, nós defendíamos uma Constituinte autônoma e uma Constituinte exclusiva. Perdemos, mas não perdemos no essencial. A Constituinte, com todas as restrições, foi convocada. Foi um congresso, na verdade, foi um congresso com poderes constituintes, foi convocado, foi eleito e realizou um belíssimo trabalho. Um trabalho tão bom que os presidentes seguintes, de Sarney a Fernando Henrique Cardoso, cuidaram pura e exclusivamente de desnaturar o texto constitucional. Mas é importante dizer que o PSB, a pequena bancada, teve um papel relevantíssimo na Constituinte. Só o senador Jamil Haddad teve 157 emendas acolhidas. O PSB apresentou mais de 2.000 emendas à Constituinte. E, em outras coisas, é do PSB e da autoria de Jamil Haddad o projeto, o artigo, a redação do artigo, que tornou a tortura crime inafiançável. Foi um trabalho belíssimo do nosso partido, um trabalho reconhecido, um trabalho que não guarda proporção com a diminuta, a pequena bancada que nós tínhamos.
nós começamos a nos afirmar politicamente na Constituinte. A imprensa, os demais parlamentares, os partidos, viram que tinha uma coisa diferente no Congresso Nacional. Neste período, aí, no meio à Constituinte, nós tivemos direito ao primeiro programa de rádio e televisão. Era nesta época, o programa de 1 hora. Fizemos o primeiro programa de esquerda, programa de partido da história desse país. Denunciamos a tortura, denunciamos as limitações da anistia, denunciamos o regime militar, mostramos as desigualdades sociais. Foi um programa de denúncia de esquerda e de propostas socialistas. Isto criou um belíssimo mal-estar entre as forças reacionárias, dentro e fora do partido. Isso criou uma belíssima confusão dentro do governo Sarney, que deu declarações que era preciso retomar a censura dos programas políticos. Foi ótimo. E teve uma repercussão belíssima dentro do Congresso, porque num dos momentos deste programa, nós apresentamos, vamos chamar assim, viúvas, entre aspas, de ex-militares brasileiros. Elas, as viúvas, ao lado de seus maridos vivos. Viúvas, porque era assim que eram tratadas pelas Forças Armadas, que pagavam pensão, considerando os seus maridos, que tinham sido heróis da resistência à ditadura, como mortos. Se mais não tivéssemos logrado, nós temos uma taça que nós ganhamos com esse programa. Foi um pronunciamento do inesquecível Florestan Fernandes, constituinte e deputado do PT, em pronunciamento na Câmara e no nosso Congresso, disse que esse programa tinha sido responsável pela penalização, pela criminalização da tortura na Constituinte brasileira. Terminada a Constituinte, nós tínhamos o governo Sarney. Fomos para a oposição ao governo Sarney e consolidamos o nosso partido. Sofremos, nesse período, muitas defecções. Eu diria, sem desdouro para ninguém, sadias defecções. Pessoas que pensavam que o PSB era apenas um pequeno PMDB. Nós, com muito esforço, ainda a notável liderança de Jamil Haddad, nós conseguimos superar isso. Vencer etapa por etapa, por etapa. Aí fomos fazendo os nossos congressos, realizamos o segundo programa de televisão, na mesma linha, e aí acho que nós havíamos consolidado a nossa imagem. Só para... eu queria que o senhor ressaltasse aqui agora... Agora, só assim, né? Ressaltando mais um ponto do que já foi falado, mas eu queria que o senhor posicionasse assim, bem claro qual foi a participação, porque a participação do PSB na campanha de 89, do presidente Lula, foi decisiva. Eu queria que o senhor colocasse um pouco mais como é que foi esse processo de articulação, como é que foi esse momento de perceber que era o Lula a figura correta, e não, por exemplo, Roberto Freire ou Mário Covas, que vinha do que eles chamavam de social-democracia, poderia ser, de repente, o que vinha mais de conta, enfim, né? Como é que foi essa decisão? Né? Não, o Lula é a figura, o PT é o partido parceiro nesse momento para o PSB.
E qual foi essa atuação, como foi essa atuação do PSB nesse processo? Em que momentos ela foi decisiva? Olha, foi muito difícil. Nós decidimos, ainda em 88, ficou claro para nós que era preciso avançar. Ou seja, tinha uma discussão se é ganhar as eleições de qualquer forma, mudar para ganhar, ou ganhar para mudar. Nós entendíamos que talvez fosse importante perder as eleições, mas ganhar politicamente. Era preciso garantir o avanço do povo, o avanço das forças populares. Evidentemente que isso dividiu o partido. Se não fosse o punho do Jamil, eu não sei se nós, e do OAS, eu não sei se nós teríamos conseguido levar o partido a essa posição. Houve dissensão no partido, muita insegurança de companheiros bons, companheiros honestos, mas que tinham dúvidas sobre essa linha. E aquela velha história de que nós iríamos ser absorvidos pelo PT. A experiência mostrou que o PSB estava certo, que aquele era o momento de avançar com os nossos programas, os nossos princípios. Eu quero dizer com isso que até uns 30 dias antes do primeiro turno, nós não contávamos de participar do segundo turno. Nós não fomos para a campanha do Lula pensando em ganhar as eleições. Nós sabíamos que isso era possível, mas não era esse o objetivo. O objetivo era avançar na organização da sociedade. O curso da campanha mostrou, para você ter ideia, os que hoje estão nos ouvindo, naquela época nós não tínhamos recursos nenhum. Eu viajava com passagens dadas pelo Jamil, pelo gabinete, e o Lula viajava em avião de carreira. Foi assim a primeira fase da campanha. A gente sentia na sociedade a repercussão, o apoio, a receptividade da população, que identificava no Lula um seu, um colega, um companheiro, um irmão. E isso não se refletia no noticiário. Onde eu chegava para o debate, vinha sempre essa pergunta: quem é que vocês vão apoiar no segundo turno? Ninguém queria, repórter não queria discutir o programa. A pergunta era essa, era a pergunta desqualificante. Vai dizer, olha, vocês não estão disputando a eleição. E a gente sentindo que estava sendo construída uma coisa diferente. A gente sentia na sociedade o crescimento dos comícios, a espontaneidade. E fomos salvos pelo programa de televisão. Okay? Nós conduzimos isto, passamos a filmar os nossos comícios. Então, e apresentar essas imagens no programa de televisão. Então ficou um contraste. A população via os jornais dizendo que a campanha não andava e nós mostrávamos as grandes massas, as grandes passeatas. Foi um movimento belíssimo, de espontaneidade. Os estados, cada estado, não existia recurso para distribuir, ao contrário, se pedia recurso. Cada estado fazendo o seu cartaz, a sua faixa. Movimentos espontâneos, pessoas fora dos nossos partidos, aderindo a movimentos populares, tomando iniciativas, fazendo carreatas e passeatas sem os candidatos. Foi um movimento belíssimo, que nos levou
muito próximo do que nós chamaríamos a consciência popular. Teve um preço, sim. O preço de nós não termos tido condições de marcar a nossa própria identidade. Agora, o que era mais importante? Nós tivemos grandeza para pensar isso. O que era mais importante para o país naquele momento? Fixar o PSB, ganhar uns deputados, marcar nossa imagem, exclusivista, pensando só em nós, como outros partidos de esquerda fazem, ou pensar no país, pensar grande. Que era importante o avanço do movimento social, que estava ameaçado, como a história provou que estava ameaçado com a eleição de Collor e o que se seguiu do seu governo. Nós optamos entre o nosso crescimento endógeno, nosso crescimento autônomo, nosso crescimento isolado, nós achávamos mais importante o crescimento da esquerda como um todo e o crescimento do movimento popular. Fizemos isto e repetimos em 94 e 98. Doutor Roberto, para a gente finalizar, desses 22 anos, doutor Roberto, para finalizar, o senhor... Que pena. O senhor como homem público... Não, mas eu não falei no Jamil ministro, não falei no ex-ministro. Ah, tá, não. Se eu quiser falar sobre isso, a gente pode fazer, porque como eu ia... E entra o governo Itamar. E o partido compõe, né, nesse processo com o presidente Itamar e implementa mudanças fundamentais dentro da cultura, dentro da saúde. Talvez o que hoje a gente tenha de mais concreto e mais desenvolvido nessa direção, né, da humanização do processo, do processo de uma solidaridade includente, esteja dentro da saúde e dentro da cultura. Então, que o senhor falasse sobre isso, sobre a decisão de apoiar o presidente Itamar, o governo Itamar, né, de compor o governo Itamar, na verdade. E, bom, aí eu acho que naturalmente seriam os dois nomes, o doutor Jamil e o doutor Marcos. Eleito Collor, grande vitória das classes conservadoras, da classe dominante, dos meios de comunicação concentrados, da Fiesp, a vitória do engodo, da fraude, da mentira. Eleito Collor, o PSB, no primeiro dia, se instalou na oposição. Ele fez oposição permanente. Do Senado, se destacaram o Jamil Haddad e o Zé Paulo Bisol, que havia ingressado no PSB e havia sido vice de Lula. Na Câmara, parlamentares como Zé Carlos Saboia, Ademir Andrade. Eu não quero ficar falando de nome, porque inevitavelmente eu vou fazer omissões. Mas foi uma campanha de oposição permanente, mas permanente, diária. Enquanto outros partidos só vieram a desconfiar da tragédia que nós vivíamos já no fim da comissão de inquérito, nós começamos cedo. E conseguimos, nesse momento, quando se consolida a oposição, nós fizemos um conselho dos secretários gerais dos partidos de esquerda. Era o Zé Disseu pelo PT, o Sérgio Mota, no direito de esquerda, os partidos de oposição, o Sérgio Mota pelo PSDB, o Roberto Freire pelo... acho que ainda era Partido Comunista nessa época, o Roberto Freire, e eu pelo PSB. E a partir daí, mais ou menos, era que se conduzia o trabalho de oposição. Numa das
últimas reuniões, nós decidimos tentar a comissão parlamentar de inquérito contra o governo Collor. Todo mundo foi a favor. Eu me lembro muito bem da forma como o Sérgio Mota apoiou essa ideia, foi trazida pelo Zé Dirceu. A única manifestação discrepante foi do Roberto Freire, que dizia que nós queríamos transformar a Câmara, o Congresso, em delegacia de polícia. De novo, a história mostrou quem estava certo. A oposição conseguiu a comissão parlamentar de inquérito, e nela o Bisol teve um papel decisivo, foi muito importante a nossa participação nessa comissão. De todos os parlamentares, mas eu quero ressaltar a do Bisol e a do Jamil, e por fim veio o processo. Para a honra nossa, quem assinou o pedido de impeachment em nome da sociedade e encaminhou ao Congresso Nacional, Barbosa Lima Sobrinho, deputado federal na Constituinte de 46 pelo PSB. Quem foi o advogado da sociedade, o advogado de defesa da sociedade e de acusação de Collor? Evandro Lins e Silva, nosso fundador. Quem foi o assistente de acusação de Evandro? Sérgio Sérvulo, advogado do PSB. Então nós participamos integralmente desse processo. Veio o impeachment e assume o vice Itamar. Nós fomos, então, convidados a participar do governo. Havia uma discussão, não só dentro do PSB, mas dentro das forças de esquerda, que era participar ou não do governo. Nós entendíamos que era muito cômodo, podia ser até rendoso eleitoralmente, mas seria muito cômodo e quase irresponsável do ponto de vista histórico simplesmente dizer que não temos nada a ver com o governo Itamar e empurrá-lo para a direita. Havia uma disputa da formação do governo Itamar, uma tendência mais à direita, uma tendência mais à esquerda, uma tendência mais nacionalista, que era com a qual o presidente se identificava, e uma tendência liberal, entreguista, né, que era perfilada pelo PSDB e outras organizações. Nós, o PSB, entendeu que ele havia participado do processo de impeachment, tinha, portanto, responsabilidades diante da sociedade, e que devia participar para empurrar para a esquerda o governo Itamar, ou pelo menos para dificultar a caminhada para a direita. Ou seja, nós dizíamos que os partidos que não estavam participando estavam sendo corresponsáveis pela eventual, seriam corresponsáveis pela eventual ida do governo para a direita. Fomos convidados para participar com o Ministério da Saúde, importantíssimo, e com o Jamil Haddad. Nós dissemos que aceitávamos participar, mas a nossa decisão não dependia de conhecer a política econômica do novo governo. Porque uma das coisas que nos separava do governo Collor, entreguista, foi a política econômica. Tivemos uma reunião na residência de Itamar, e ele fez uma exposição sobre o que seria o seu governo, do ponto de vista econômico, e garantiu que seria anti-neoliberal. Foi nessas condições que Jamil assumiu e realizou, enquanto pôde permanecer no ministério, porque ele foi combatido pela grande imprensa desde o primeiro dia, a ínclita Folha de São Paulo, exemplo de jornalismo sadio desse país,
chegou a chamar, ele ministro o chamava de o ex-ministro Jamil Haddad. O Jamil fez uma administração totalmente pautada no programa do PSB. Foi ele que efetivou o SUS. Foi ele que enfrentou os laboratórios e as multinacionais. Foi ele que reequipou os laboratórios públicos. Foi ele que introduziu os genéticos, para dar alguns exemplos de atuação consequente e de esquerda. Mas o ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso, se transforma em ministro da Fazenda e, em menos de um mês, em primeiro-ministro. Pela primeira vez no presidencialismo, nós tivemos um primeiro-ministro. E ele, então, passou com os louros do Real, passou a dirigir o governo e tornou impossível, insuportável o apoio do PSB ao presidente Itamar e a permanência de Jamil. O PSB rompe. O PSB, nesta ocasião, era presidido por Miguel Arraes, que havia assumido como vice-presidente. O PSB rompe numa votação crucial para o governo. Era uma votação que era crucial para eles, crucial para nós, porque nós não aceitávamos. Era uma das primeiras medidas de diminuição dos direitos dos trabalhadores, e o presidente Jamil Haddad, ato contínuo, renunciou, entregou o cargo e voltou para a Câmara. Nesse então, ele era deputado federal e continuou a sua jornada. Nesse mesmo governo, participou Antônio Aires, que foi defenestrado antes de Jamil. Também realizou um belíssimo trabalho. Começou com ele a tentativa de recuperação do audiovisual no Brasil, o fortalecimento do livro, a realização de congressos internacionais de escritores, um trabalho memorável, um trabalho que orgulhou muito o nosso partido. Terminado o governo Itamar, nós de novo, na oposição, fizemos oposição em 94, à eleição, a campanha de Fernando Henrique Cardoso, e no primeiro dia, no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, ao último dia do seu mandato, nós lhe fizemos oposição consequente, mas firme, incondicional, e lutamos o quanto foi possível para impedir o golpe da reeleição. Chegamos ao ponto de, comandados pelo presidente Miguel Arraes, a substituir o líder da nossa bancada na Câmara, porque ele havia se manifestado a favor da reeleição. Fomos derrotados, caímos de pé, denunciamos a reeleição como golpe, e então tentamos, fomos para a disputa, e o presidente se reelegeu, e no dia seguinte da reeleição, o Brasil entra em recessão e em crise. Em 2002, o partido entendeu que tinha chegado o momento de ele apresentar de forma mais firme as suas teses. Foi aí, então, que ingressa no partido o então governador Antônio Garotinho. O partido conclui pela sua candidatura à presidência da República, fez a campanha, fez uma campanha de esquerda. Em nenhum momento a nossa bandeira caiu.
nós estivemos presentes na campanha, o PSB esteve vigilante na campanha e fez uma campanha de denúncia do sistema, principalmente do sistema financeiro. No segundo turno, sem nenhuma negociação, nós anunciamos o apoio ao presidente Lula. Fizemos a sua campanha, participamos de sua campanha, como participamos de novo na campanha de 2006 e passamos a integrar o seu governo, primeiro com o Ministério da Ciência e Tecnologia, depois também com o Ministério da Integração e agora com o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Secretaria Especial dos Portos. Bom, para finalizar, eu queria saber o senhor, como homem público, né, como cidadão, o que o senhor mais se orgulha desse processo todo, desses 22 anos do partido? Qual é o momento que o senhor guarda com mais carinho e pensa, bom, eu cumpri o meu papel de cidadão, de homem público, de político brasileiro, eu contribuí nesse momento para que esse país fosse um pouco melhor, para a construção desse país? Olha, você diz que se refere a mim como homem público, mas o homem público é, antes de tudo, um ser humano. É uma existência. É um ser. Então, passivo de crises, né? Tem momentos de tristeza, momentos de alegria, tem momentos de depressão. Às vezes a gente olha para o caminho percorrido e pergunta se vale a pena, se valeu a pena, e tem dúvida. O que eu, fazendo agora assim rapidamente uma revisão, eu diria que o que me consola é dizer que eu faria tudo de novo. E se eu tiver colocado uma pedrinha deste tamanho do processo de construção do PSB, eu me dou por satisfeito. E se eu tiver contribuído com um átomo para o avanço das ideias socialistas no Brasil, eu dou a minha existência como justificada. Eu sou fundamentalmente um militante. A minha passagem pelo governo, pelas direções partidárias, isso é acaso. Eu acho que o fundamental é a luta, é a militância socialista. A luta socialista a gente faz de manhã, tarde e noite. A gente faz em todos os momentos, a gente faz quando escreve, a gente faz quando fala, quando dá aula, né, quando faz um discurso, quando reflete, quando age, quando entra numa associação, quando vai para o sindicato. Tem que ser uma atuação permanente. Eu diria que nesses 22 anos eu vivi alguns momentos de muita alegria e de muita tristeza. Um momento de muita tristeza foi quando eu coloquei a bandeira do PSB no féretro do Antônio Aires. Eu vi baixar a sepultura e me dei conta que aquele cérebro não trabalhava mais. Tive um momento de muita alegria, quando, no Palácio Planalto, olhei para a esplanada, vi aquele povo subindo com Lula. Se o governo dele ficou à altura desse processo ou não, isso nós não vamos julgar, isso é para a história. Mas aquele momento
Foi um momento extraordinário da afirmação do povo brasileiro. Um momento sem precedente na história do Brasil. Um momento do povo, um nordestino, um retirante, um ex-torneiro mecânico, assumia a presidência da República pela vontade do povo e recebia a faixa presidencial nas mãos de um auto-intitulado príncipe da sociologia brasileira, intelectual requintado. Isto tem que ter consequências na história do Brasil. Tive outro momento de muita tristeza também, de reflexão, de tensão, quando na instalação do Congresso, do nosso último Congresso, eu da presidência do partido, por causa da tragédia biológica que atacou a Raiz, eu fiz a saudação do partido ao Arraiz. Eu vi ali o processo histórico passando diante de mim e fiquei em dúvida se nós poderíamos continuar o seu trabalho com a sua ausência. Foram esses momentos mais marcantes nesse período. Ok.